Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 9 horas da manhã, 59 minutos. O quinto sinal vai marcar 10 horas da manhã, a hora certa da informação da nossa região, dentro do microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado a você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, sempre às 8 horas, depois do Primeira Hora, aqui na RB e também na tela da Band News TV. E dentro dessa multiplataforma do Grupo Bandeirantes de Comunicação, estamos chegando agora também com o nosso Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã. Eu, Heitor Fredo, convido você a estar conosco em FM 85.7. Você nos ouve também pelas plataformas digitais, como o aplicativo Bandplay, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Muito obrigado a você que está com a gente pelo portal bandmulti.com. As principais informações do dia e a aba ao vivo para você nos acompanhar 24 horas. A sua audiência também qualificada no nosso canal do YouTube é motivo para a gente agradecer em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Transmissão com imagens já iniciada direto do nosso estúdio no Jardim São Gabriel, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Terça-feira, 27 de agosto de 2024, semana destinada dentro do nosso Manhã Bandeirantes. Olha o quinto sinal para marcar as 10 horas. Essa semana nós estamos conversando com os candidatos à Prefeitura da cidade de Americana. Já está conosco, presente aqui nos estúdios em Campinas, o candidato engenheiro Ricardo Pascotti do União Brasil, que daqui a pouquinho vai trazer um pouco das propostas, as ideias para a campanha, os projetos para a cidade de Americana. Também comigo nos estúdios da Rádio Bandeirantes, os trabalhos técnicos na mesa de som com Pedro Piscinato, na central técnica o Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Nosso WhatsApp também liberado. Além da sua participação pelo nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, você pode mandar a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. 97102 1493. E que frio é esse, hein? Que terça-feira gelada estamos vivendo neste 27 de agosto, finalzinho do 8º mês do ano de 2024. Não batemos o recorde de temperatura mais baixa do ano. Campinas hoje mais cedo registrou a mínima de 7,4 graus Celsius. A temperatura mais baixa em 2024 foi no dia 11. Lembra do dia 11 de agosto? Quando tivemos 5,9 graus. Chegamos perto principalmente pela sensação térmica, porque neste momento os termômetros do CEPAGRE, o Instituto de Meteorologia da Unicamp, os termômetros marcam 16,3 graus. Mas o vento está na casa dos 12 km por hora, com a umidade relativa do ar próximo a 51%. Então estamos com uma sensação térmica de uma temperatura mais baixa do que esses 16 graus. O Everton Ramos conversou com o Bruno Baini. Vamos trazer o que diz o meteorologista do CEPAGRE da Unicamp a respeito da expectativa para os próximos dias. Região metropolitana ontem amanheceu com 8 graus, hoje 7,4 e para os próximos dias, a temperatura vai continuar baixa? Vem chuva por aí? O meteorologista do CEPAGRE da Unicamp é quem tira essas dúvidas pra gente. Bom, até amanhã, a madrugada, amanhecer de quarta-feira, nós devemos ter alguns períodos de ventos mais intensos, mas eles não devem atingir a magnitude do que foi observado aí na sexta-feira e principalmente no sábado. O que esses ventos podem ocasionar é um reforço na sensação de frio, né, principalmente aí nesse comecinho de manhã, período da noite, quando as temperaturas estão mais baixas. Então esse vento mais intenso ele retira calor mais rapidamente da nossa pele, né, o que a gente chama de resfriamento pelo vento. Então esse deve ser o impacto esperado. O vento não deve ser tão intenso quanto foi observado no final de semana. As temperaturas elas devem ficar relativamente baixas até
amanhã de quarta-feira, né, o frio mais intenso, principalmente nas temperaturas mínimas, aí em torno de 7, 8 até 10 graus Celsius até a quarta-feira. As máximas elas já voltam a subir gradativamente, a gente deve chegar em torno de 24, quarta-feira em torno de 27, e já mais para o final da semana nós voltamos a ter temperaturas mais altas, mínimas aí na casa dos 15, mínimas na casa dos 15, máximas na casa dos 30 graus Celsius. É importante frisar também que essas massas de ar de origem polar, além de ter temperaturas baixas, elas são caracterizadas por um teor de umidade, de vapor de água, mais baixo também. Então, à medida que as temperaturas voltam a subir, a umidade relativa ela cai. Então, a gente deve ter umidade relativa baixa nos próximos dias, né, nos períodos da tarde. É importante voltar a ter aqueles cuidados com hidratação, né, e sem dúvida nenhuma também com a nossa natureza, né, cuidados com focos de incêndio. Esse Bruno Baini, meteorologista do CEPAGRE da Unicamp. Nós vamos daqui a pouco falar também sobre os incêndios e as investigações a respeito de um fim de semana terrível para a saúde, para o agronegócio, para quem rodava pelas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. E a investigação que tem até aqui 4 pessoas ainda detidas no interior do estado. Mas a preocupação com o frio também passa pelos moradores em situação de rua, principalmente aqueles que estão fora de abrigos, que estão muito vulneráveis nas ruas dos grandes centros do estado de São Paulo. 2 mortes estão sendo investigadas se tem relação com as baixas temperaturas dos últimos dias aqui no estado. O César Cavalcante conta pra gente sobre essas investigações e o que as autoridades estão fazendo para proteger essa população também, César. A Polícia Civil está investigando essas 2 mortes que aconteceram na madrugada de sábado para domingo, ou seja, depois que começou essa onda de frio aqui em São Paulo. Essas mortes aconteceram em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e também em Taubaté, no interior de São Paulo. Em São Bernardo, um homem estava numa praça, a Praça Brasil. Pessoas que passavam por lá viram que ele estava desacordado, ligaram para o SAMU, que acabou constatando o óbito deste homem. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal para exames. Ele estava sem identificação e a prefeitura não informou também qual era a idade desta pessoa. Mas a Prefeitura de São Bernardo do Campo está se queixando da suspensão, a revogação de uma decisão liminar no Supremo Tribunal Federal que proíbe a condução coercitiva de pessoas em situação de rua para os abrigos municipais. Segundo a Prefeitura, o trabalho de convencimento por parte dos profissionais, dos agentes nas ruas é bastante difícil. Já em Taubaté, né, no interior paulista, por volta do mesmo horário, uma pessoa também foi encontrada desacordada. Ela também estava em uma praça em frente a um estabelecimento comercial e também o SAMU constatou a morte dessa pessoa, deste homem. O corpo também foi levado para o Instituto Médico Legal. A Prefeitura de Taubaté informou a nossa reportagem que tem vagas em abrigos temporários, cerca de 30 vagas. Nós estamos agora em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. O pessoal está bastante agasalhado porque nesta madrugada aí os termômetros chegaram a ficar abaixo de 0 grau em alguns locais, como Marcilac, no extremo sul de São Paulo. Portanto, a temperatura foi de menos 2 graus e agora a gente está sentindo ainda esse friozinho da manhã. Volto com vocês. Muito obrigado, César Cavalcante. Bom trabalho a você e também a toda a equipe que está acompanhando esses casos ligados às baixas temperaturas no estado de São Paulo. A preocupação é que a temperatura volta a subir durante a semana, a umidade relativa do ar vai baixar ainda mais e voltam as condições para novos incêndios. Neste momento, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, que segue monitorando pelo menos 40 cidades ainda em estado de atenção, em estado de alerta, não tem nenhum ponto que esteja até aqui com foco de incêndio. Essa é a boa notícia do momento. Ainda assim, municípios que foram afetados no final de semana, principalmente nas regiões de Ribeirão Preto e Presidente Prudente, têm uma atenção a mais voltadas para os pontos onde criminosos possam estar atuando. Vamos conversar com a Lucy Castro. A Lucy vai trazer informações para a gente a respeito das prisões que aconteceram nas últimas horas
ligadas a pessoas identificadas como sendo aquelas que provocaram grandes incêndios. Inclusive, Luci, as motivações desses incêndios também estão sendo apuradas e, eventualmente, alguém que tenha pago ou, de alguma forma, orientado essas pessoas a atearem fogo em grandes áreas de vegetação. Bom dia para você, Luci. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando. Pois é, a gente teve um fim de semana aí tenso, né? Um fim de semana intenso de queimadas. Infelizmente, aí a gente teve 3 mortes também confirmadas aqui no interior, justamente em decorrência desses incêndios. Entre hoje e ontem já está mais tranquilo, né? Os focos foram todos controlados, mas a polícia segue investigando esses incêndios. Isso porque, Igor, a Polícia Federal, ela está investigando aí a possibilidade desses incêndios terem sido criminosos. Inclusive, 5 pessoas foram detidas, 4 permanecem presas de serem acusadas aí de terem ateado fogo nessa vegetação seca. Em Rio Preto, um idoso no sábado chegou a ser detido. Ele foi preso no momento ali em que ele estava ateando fogo em uma área para limpar um terreno no Jardim Maracanã, mas ele foi liberado. Outras 4 pessoas seguem presas, uma inclusive em São José do Rio Preto. O motoqueiro, ele estava com uma moto e com uma caixa, com aquela sacola de entrega, né? Ele estava passando e ele acabou ateando fogo. A polícia conseguiu prender ele, inclusive também apreendeu isqueiro e outros equipamentos com ele. Na região de Ribeirão Preto, 2 pessoas também foram presas na cidade de Batatais. Inclusive, o governador teria informado que um desses presos, ele disse que ele era integrante do PCC. Também um outro homem foi preso na cidade de Guaraci, na região de Barretos. A polícia agora segue investigando aí se esses incêndios, né, se tem alguma ligação, se esses incêndios foram realmente todos criminosos. Por aqui, o tempo segue bastante frio, inclusive algumas regiões registraram geada hoje pela manhã, só que tem alerta, isso porque a partir de quinta-feira as temperaturas voltam a subir aqui no interior paulista e como o tempo está muito seco, a chuva que caiu no fim de semana não foi o suficiente, né? Ainda tem muita vegetação seca, então fica o alerta e principalmente porque a gente sabe que tem muita gente que às vezes aproveita o tempo seco para limpar o terreno e aí fica a recomendação, não limpar terreno, não limpar a área com fogo, justamente para não acontecer o que a gente viu aí nesse fim de semana, um fim de semana de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil aqui no interior paulista e o pior, né? A gente teve 3 mortes aí, uma no domingo passado e outra e 2 na sexta-feira na cidade de Urupês, pessoas que estavam ali tentando combater o incêndio e infelizmente perderam suas vidas. Muito obrigado, Luci. Falando direto de Presidente Prudente. Olha, quem conhece Presidente Prudente sabe que é uma das cidades mais quentes do estado de São Paulo. Sabe quanto foi registrado hoje em Presidente Prudente? 9,1 de temperatura. Em Presidente Prudente. Então, esses 7 graus em Campinas, 7,5 graus, que foi a mínima registrada pelo CEPAGRE, vamos dizer que estamos, de certa forma, no lucro para quem não gosta de frio. A Defesa Civil, inclusive, acabou de divulgar aqui pelo Centro de Gerenciamento de Emergência as menores temperaturas registradas até o momento. Campos do Jordão registrou temperatura negativa, menos 0,8 grau. Barra do Turvo também registrou temperatura de menos 1,5 grau. Iperó, 2 graus. Deixa eu ver as cidades aqui mais próximas da gente. Itapira, 4,8 graus. A cidade de São Paulo, em Interlagos, 4,8 graus. Piracicaba, 4,9 graus. Bragança Paulista, 5,6 graus. Também tivemos aqui do nosso interior de São Paulo, Marília, outra cidade extremamente quente. 8,5 graus na manhã de hoje. Então, depois de um final de semana com muitos incêndios, vento forte, problemas para a saúde, agora a temperatura baixa, então a gente tem que cuidar muito do nosso corpo, da nossa saúde. Se aquecer o máximo possível é importante também nesta terça-feira. São 10h12. Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta, dentro do nosso projeto Band Eleições, seguimos com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de Americana, hoje recebendo o engenheiro Ricardo Pascotti do União Brasil. Continue conosco
Na Band você está sempre muito bem informado. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Notícias da hora. A Receita Federal abriu a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2024. O pagamento será feito no próximo dia 30 de agosto para 5 milhões de contribuintes. O valor das restituições chega a quase 7 bilhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita para tablets e smartphones. Do valor total, pouco mais de 400 milhões de reais serão destinados a contribuintes com prioridade. São eles idosos com idade acima de 80 anos e os com idade entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave e os contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Ainda neste lote, cerca de 260 mil pessoas sem prioridade legal receberão por terem usado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição por meio de Pix. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, agora chegando com o projeto Band Eleições. Nessa semana, em transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes, no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas e também no Brasil Urgente, nós conversamos com os candidatos à Prefeitura da cidade de Americana nesse trabalho de produção do Henrique Alves e que tem os trabalhos técnicos do Pedro Piscinato e do Danilo Capucci. Nosso convidado nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, é o candidato engenheiro Ricardo Pascotti do União Brasil, a quem agradecemos por estar conosco aqui nos nossos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado por atender o nosso convite, prazer recebê-lo aqui, candidato. Bom dia a todos, bom dia, Heitor. Eu queria inicialmente agradecer o convite da Rede Bandeirantes e dizer que hoje é um privilégio estar aqui, porque hoje a Americana completa 149 anos de emancipação, né? Os parabéns a todos os americanenses. Candidato, essa é sua primeira disputa eleitoral. O senhor não se candidatou anteriormente a vereador, a prefeito e agora disputa uma vaga para a prefeitura na cidade de Americana. O que fez o senhor querer entrar na política e especificamente nessa eleição de 2024? Veja, Heitor, eu sou empresário hoje do ramo imobiliário, temos uma holding familiar e do estado que está a Americana hoje, Americana sempre foi a princesa tecelã. Americana vestiu o Brasil já. E hoje eu vejo a Americana sem energia, Americana parada. E de repente, eu como empresário, a gente só reclama muitas vezes. E eu estava pensando e houve uma cobrança interna minha. Por que não
fazer uma proatividade, vamos buscar uma administração pública, porque a gente reclama, mas não toma uma atitude. Houve uma série de coincidências que imediatamente houve um convite a participar da vida pública. E aquilo se tornou uma realidade. Fizemos algumas reuniões e desenvolvemos esse projeto. Então eu me lancei. Eu tenho uma experiência política de aproximadamente 45 dias. E o senhor vai disputar a eleição contra o atual prefeito da cidade e contra uma candidata que foi a segunda colocada no pleito de 2020. O senhor entende que isso possa ser uma desvantagem ou, de certa forma, um fator novo para a eleição de Americana? No quadro atual de Americana, eu acho que eu estou vendo com uma boa vantagem. Pelo seguinte, tínhamos 2 candidatos. Eleição com 2 candidatos é o que mais se assemelha a um par ou ímpar. Uma candidata de esquerda e um outro que se diz de direita. Mas ali existem dúvidas sobre isso. Eu resolvi pôr meu nome à disposição e está sendo muito bem aceito por onde a gente tem andado. Nós estamos conversando com o engenheiro Ricardo Pascotti, candidato à Prefeitura de Americana pelo União Brasil. Candidato, para a gente passar pelos temas que, claro, o eleitor de Americana vê como principais para esse pleito, a saúde não tem como não ser uma prioridade depois do que nós passamos durante a pandemia recente da Covid-19. O que o senhor vê hoje como principal necessidade para a saúde de Americana e quais devem ser as prioridades se o senhor eventualmente for eleito? Veja, Heitor, essa seria a diferença da visão de um empresário para um político. O que ocorre? Qualquer político que sentar aqui vai falar que a saúde de Americana está uma porcaria, uma tragédia. Porém, isso não é verdade. A Americana hoje conta com 5 hospitais. Nós não estamos falando de uma aldeia longínqua daqui. A Americana tem 5 hospitais. Ele tem um hospital municipal muito mal gerido, que está dando toda essa fama da saúde americana ser uma tragédia. Ela, na verdade, Americana é uma cidade privilegiada, porque 60% dos americanenses têm plano de saúde. Então, é um privilégio de 60%. 40% não tem o plano de saúde. Necessita da saúde pública. Nós temos os postinhos, as UPAs, que têm um funcionamento regular. Existe congestionamento em uma, pouco movimento em outra, isso deveria ser organizado. O que nós vamos propor existem filas de cirurgias eletivas, nós vamos propor um mutirão. Por que o poder público não pode fazer um acordo com a iniciativa privada? Isto é, com os hospitais existentes. Eu tenho a saúde implantada em Americana já. Eu tenho uma vastidão de médicos de todas as especialidades. E nós ficamos reclamando que um hospital que atende 40% não consegue atender. Nós vamos fazer um mutirão, vamos minimizar esta fila junto à iniciativa privada dos hospitais. Candidato, no seu plano de governo, o senhor destina 4 páginas especificamente para falar sobre o DAI, Departamento de Água e Esgoto do município, falando sobre a tarifa do empreendedor, uma expectativa para baixar o preço da tarifa de água na cidade, e diz que vai trocar o modelo de gestão. O que significa trocar o modelo de gestão do DAI? Veja, o DAI também é outro assunto recorrente. Não preciso dizer que o sistema de água e esgoto de Americana está inteirinho sucateado. Ele precisa ser refeito. Isso vem do tempo de uso dele. Porém, a gestão atual resolveu trocar alguns encanamentos, inclusive o da minha rua, do meu escritório. Foi aberto a rua, abre aquele corredor e começaram a pôr uns caninhos lá dentro. Eu fui até conversar com o responsável pela obra. Falei, esse cano não é muito pequeno, não? Falou, não, a gente aumenta a pressão aqui, não tem problema. De repente, depois ficou pronto
a torneira começou a funcionar bem, começou a não faltar água. Foi mais ou menos 30 dias, começou a estourar a rua inteira. Minha rua parece um queijo suíço hoje, de tanta reforma que tem que ser feito, de tanto conserto. Quer dizer, foi mal feito, praticamente material de terceira qualidade. O DAI tem que ser feito um programa de refazer toda a rede de Americana, recomposição de tudo. Nós já estamos conversando com algumas empresas para desenvolver projetos novos para recuperação da rede de água e esgoto de Americana. Isso passaria por uma privatização do serviço? A privatização, não existe privatização de um bem público. Pode existir uma parceria público-privada de gestão, mas isso nós vamos pôr técnicos administrando o DAI, porque hoje está na mão de políticos e não está funcionando muito bem. O que for melhor para a população vai ser acertado. Nós estamos conversando com o engenheiro Ricardo Pascotti, candidato à Prefeitura de Americana pelo União Brasil, que tem como candidato a vice Fábio Aquiles Daniel, conhecido e que usa o nome de urna de Fábio o Grande, candidato do MDB. Gostaria que o senhor falasse sobre a escolha do seu vice e, de alguma forma, tem também a participação da escolha dele, a participação do MDB na sua chapa do ex-prefeito Omar Najá? Sim, com certeza. Porque quando eu fui me candidatar como empresário, a primeira coisa que fiz foi procurar o prefeito Omar Najá e trocar uma ideia com ele, porque ele também tem as suas empresas e ele abriu mão da gestão da empresa para gerir a cidade. Fui conversar com ele como foi essa experiência, ele falou que foi boa experiência, que valeria a pena. E solicitei a ele que, pelo apoio, indicasse o vice-prefeito. Ele indicou o Fábio Aquiles, que é um professor de educação física, inclusive ele tem a base dele no Pós-Anhanguera, que é um outro espaço de Americana. Então nós vamos dar uma atenção especial ao Pós-Anhanguera, juntamente com o vice-prefeito. Ele tem vários projetos para a terceira idade e para a adolescência, os adolescentes em termos de saúde pública. Candidato, para a gente falar agora com relação à educação, como o senhor entende a educação básica em Americana e quais são os seus projetos, tanto para a creche quanto para o ensino fundamental, que são de responsabilidade da Prefeitura? Interessante essa pergunta. O índice de natalidade de criança hoje em Americana, ele caiu muito. Então, a Americana hoje, o negócio que mais prospera em Americana hoje é farmácia, tem uma em cada esquina. Então, a idade média de Americana aumentou muito. Sendo assim, o número de crianças a entrar na escola pública diminuiu, mas o orçamento continua o mesmo. Ou melhor, aumentou em função do incremento do faturamento da cidade. Sendo assim, para eu, como gestor, eu vejo assim um pouco indignado, porque a qualidade do ensino fundamental, ele deveria proporcionalmente subir com o orçamento. Porque eu andei fazendo umas contas, eu acredito que tenha mais ou menos uma verba de R$ 1.500 por criança nas escolas municipais. R$ 1.500, qualquer um pode chegar e falar, mas R$ 1.500 eu ponho na escola de melhor qualidade possível. E não está ocorrendo isso, porque eu não tenho escola de ensino integral. Geralmente a família que trabalha põe a criança na escola de manhã, ou tem que buscar lá 1h da tarde, ou sai até às 4h. Nós vamos propor fazer um período integral, juntamente com o trabalho da mãe e do pai. Com relação a serviços públicos ligados à área de mobilidade urbana, o que o senhor pretende fazer para desafogar um pouco o trânsito na cidade e também fazer com que o transporte público, para quem depende do ônibus, seja um transporte de qualidade, candidato? Veja, Heitor, Americana hoje, embora uma cidade interiorana, tem problemas de trânsito de capital. 5h30, 6h da tarde, muitas vezes para sair da cidade levamos 20 minutos.
Americana precisa urgente a construção de um segundo viaduto, ou de um terceiro no caso. Temos um projeto para unir a Avenida Paulista a Rui Barbosa para desafogar o trânsito do Amadeu Elias. Isso vai resolver muito o problema do trânsito do centro. E precisaríamos também de interligações da rodovia Luiz de Queiroz. Vamos propor também. Esses projetos já existem, mas não foram levados à frente. Quanto a transporte público, nós temos uma tarifa hoje de R$ 4,00, R$ 4,70 mais ou menos, porém ela é subsidiada. Eu estava levantando, a prefeitura investe mais ou menos R$ 1,5 milhão por mês em subsídio. Porém, em cima desses valores, eu andei fazendo alguns cálculos, daria para fazer transporte público gratuito, porque nós já subsidiamos uma grande parte do transporte coletivo. Para passar na íntegra para transporte gratuito, eu acredito que não vai ser um passo a mais somente. É um projeto nosso, nós vamos estudar isso direitinho, mas existe a perspectiva do transporte gratuito em Americana. O senhor tem apresentado projetos que são projetos de impacto, construção de viaduto, possibilidade de transporte gratuito, mas o senhor mesmo admitiu que não tem a experiência na política. Para passar esses projetos, o senhor vai ter que formar uma maioria na Câmara Municipal. Como que o senhor imagina, uma vez eleito, um diálogo com o Legislativo de Americana? O fato de gerir uma empresa hoje é exercitar a política diariamente. Ou você acha que para a gente fazer um negócio, exercitamos a política, o que é bom para um, o que é bom para outro. Eu acredito que não haveria problema algum com a Câmara Municipal, porque se eles estão concorrendo também ao cargo, eles querem o bem de Americana. Dentro de uma propositura de projetos viáveis, eu acredito que não tenha problema nenhum. A sua composição é formada por vários partidos, né? PP, MDB, a Federação PSDB, Cidadania, União. Mas não fazem parte da sua legião de partidos o partido do governador do estado, Republicanos, e o partido do presidente da República, o PT. O senhor acredita que isso poderia dificultar algumas dessas obras, um diálogo com o governo do estado, um diálogo com o governo federal, o fato de o senhor não ter esses partidos hoje na sua coligação? Não vejo nesse aspecto, não. Muito pelo contrário, o governador sempre proativo, de uma cabeça sempre progressista. Não acredito que isso vá ocorrer, não. Nós conversamos aqui dentro do nosso Band Eleições com o candidato à Prefeitura de Americana, o engenheiro Ricardo Pascotti, do União Brasil. Candidato, temos ainda 30 segundos para suas considerações finais com o nosso espectador. Novamente agradeço a oportunidade, mas eu gostaria de falar da experiência que eu estou tendo, então, já que assim, a experiência que eu estou tendo nesses 30 dias como candidato, e é uma experiência fantástica. O que eu estou aprendendo nesses 30 dias, esse contato com o povo é incrível. Tenho visitado, por exemplo, as feiras, e a gente conversa com o feirante, vê a garra deles, como eles dirigem os seus negócios, é muito enriquecedor. Fantástico. O nosso Band Eleições segue ao longo da semana conversando com mais candidatos da disputa municipal da cidade de Americana. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem mais informações para você. Continue conosco. Na Band você está sempre muito bem informado. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar.
direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Agora, notícias nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Notícias da hora. As inscrições de candidatos interessados em participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, referente ao segundo semestre de 2024, terminam às 23h59 desta terça-feira, dia 27 de agosto. O programa federal concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privada. O Ministério da Educação, o MEC, oferece 70 mil vagas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na parte do FIES Seleção, usando o login do gov.br. O primeiro passo é preencher os campos com dados pessoais. A novidade a partir desta edição é que o FIES oferece reserva de vagas para cotistas para beneficiar candidatos negros, pretos e pardos, indígenas e quilombolas, além de pessoas com deficiência. Pela primeira vez, os estudantes com esses perfis devem fazer a autodeclaração do seu perfil étnico-racial e optar por concorrer às vagas reservadas, ao preencher a sua escolaridade e declarar que está ciente dos dados fornecidos. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 36 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Obrigado a você que está com a gente desde as 10 horas da manhã. Muito bom dia a você que está chegando agora em FM 85.7 e nas demais plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente vai passar a agenda completa agora dos próximos passos dentro do projeto Band Eleições. Ontem conversamos com Chico Sardelli, prefeito candidato à reeleição da cidade de Americana. Hoje, conversamos agora há pouco com o engenheiro Ricardo Pascotti, candidato pelo União Brasil, também em Americana. E amanhã, a nossa convidada é a terceira e última dessa série de entrevistas, Maria Giovana, candidata pelo PDT na coligação Americana Merece Mais. As entrevistas ficam disponíveis todas no nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Perdeu a entrevista de hoje? Quer acompanhar também a entrevista de ontem? Já quer se programar para amanhã? Então se inscreva no nosso canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Existe uma playlist também que está aberta com várias entrevistas que fizemos dos candidatos em Campinas, Sumaré, Indaiatuba, Hortolândia e agora da cidade de Americana. Também nesse nosso canal do YouTube você tem os debates que foram realizados pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Amanhã tem mais um. Amanhã
tem o debate com os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. A partir das 10h30 da noite, estarão presentes 4 candidatos que têm na sua base o partido que está dentro das regras do Tribunal Superior Eleitoral para a obrigatoriedade da convocação a um debate. Que regra é essa? Partidos com pelo menos 5 deputados na Câmara Federal. Por ordem alfabética, estarão presentes amanhã nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação Gustavo Martinelli, candidato pelo União Brasil, Parimoski, candidato do PL, professor Igor Codarim, candidato do PSOL e Ricardo Bocalon, candidato à Prefeitura de Jundiaí pelo PSB. O regulamento será o mesmo do que nós vimos nos debates em Campinas, Sorocaba e Piracicaba. 5 blocos, priorizando sempre perguntas entre os candidatos, temas sorteados em um dos blocos, perguntas feitas pelos eleitores no segundo bloco do debate, que terá transmissão também no YouTube da Band Mais TV. Então amanhã, 10h35 da noite, você de Jundiaí não pode perder o primeiro debate em televisão entre os candidatos à Prefeitura da cidade. Às 10h39, vamos trazer a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas para esta terça-feira. Lembrando que nós estamos trazendo as agendas sempre também por ordem alfabética. Cada assessoria envia para a gente como estará o dia de cada um dos candidatos. A candidata Angelina Dias, do PCO, não tem enviado a sua agenda política, não tem divulgado o que ela vai fazer durante o dia para a imprensa, candidata do Partido da Causa Operária. A agenda do candidato a prefeito, candidato à reeleição, Dário Saad, do Republicanos, tem entre 8 e 5 horas da tarde de hoje agenda interna na Prefeitura de Campinas e às 5h15, Dário Saad tem um encontro político com agentes imobiliários, é a agenda do candidato do Republicanos. Candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, tem pela manhã gravação de programa eleitoral, sexta-feira começa em rádio e televisão. 4 da tarde, o candidato do PT tem uma caminhada na Vila Boa Vista, começando na Rua dos Ipês Roxos, e essa é a agenda prevista para hoje do candidato Pedro Tourinho. Candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, tem também hoje pela manhã, iniciando às 8 horas, uma agenda fechada para a gravação do programa de TV. E às 7h30 da noite, o candidato Rafa Zimbaldi estará em uma caminhada pela Feira Livre do Padre Anchieta, que começa na Avenida Papa João Paulo II, dentro do conjunto habitacional Padre Anchieta, em Campinas. A concentração é na Praça da Integração. Essa é a agenda do candidato do Cidadania. Candidato Wilson Matos, do Partido Novo, de manhã, começou às 8 horas, gravação de vídeo na região central e também no bairro Taquaral. 1 da tarde, candidato Wilson Matos faz campanha no Parque Osiel e no Campo Grande. E às 7 da noite, o candidato do Partido Novo tem na agenda um evento IFL Campinas sobre impactos da Lei de Liberdade Econômica. É a agenda do candidato Wilson Matos. Os candidatos hoje muitos destinados à gravação de vídeos, até porque horário eleitoral gratuito é extremamente importante. Campinas tem a transmissão em televisão, tem a transmissão em rádio, e as coligações são montadas também pensando nesse tempo de televisão. Existem os 10 minutos do horário eleitoral gratuito, que no caso da TV serão entre 1 e 1h10 da tarde, entre 8h30 e 8h40 da noite. E existem os horários também do rádio. Além do horário gratuito, do programa completo, existem os spots, aquelas chamadas, entradas que vão ao longo da programação. E aí é na programação toda. Isso vale para o rádio, isso vale para a TV. Os candidatos também se destinando parte da agenda para a elaboração desses programas políticos. 10h42. Deixa eu trazer um primeiro giro com a participação do nosso ouvinte que nos escreve pelo WhatsApp 19971021493. Agradecendo a Fátima Andrade, aqui moradora de Campinas, desejando bom dia, um ótimo dia para você também, Fátima, dia com frio.
Sobre a entrevista ao jornal Gente do presidente da Anvisa, Barra Torres, a Fátima entende que essa declaração serve de exemplo aos demais presidentes das agências reguladoras. Você pode acompanhar essa entrevista no YouTube da Rádio Bandeirantes Oficial. Tem ali também a possibilidade de quem não ouviu a entrevista com Barra Torres, o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Agradecendo a participação também do Pablo Castinheira, vamos encaminhar aqui também para o Departamento de Esportes a sua mensagem. Desejando bom dia para a gente, também está nos acompanhando desde cedinho o Paulo Bonfim. Muito obrigado pela audiência, Paulo. A participação também, parabéns pelo programa, estou ouvindo aqui do Ceará, Raimundo Braga. Que honra, que bacana. Não há fronteiras para a internet, não há divisa de estado que não leve o som através das plataformas digitais. Muito obrigado, Raimundo, pela sua audiência, pela sua participação. A mensagem que chega também, deixa eu ver aqui, final do telefone 0637, se identifica apenas como Beto. Tá falando aqui do governo federal, tá mandando um vídeo, a gente vai ver esse vídeo aqui também, viu, Beto? Qual é o conteúdo deste material que você nos encaminhou? Continue participando. Você pode também nos inscrever pelo nosso canal de vídeos do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas ou então pelo nosso WhatsApp liberado. Sempre muito bem-vinda a sua participação. São 10h44. Hoje tem uma entrevista coletiva importante que vai acontecer em Brasília a respeito da queda do avião da Voo e Paz no último dia 9 do mês de agosto na cidade de Vinhedo. É a expectativa, principalmente de familiares que estão há muito tempo aguardando respostas sobre o que provocou o trágico acidente com a morte de 62 pessoas no voo que saía de Cascavel e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A nossa repórter Tayane Melo já está conosco. A Polícia Federal começa a analisar as caixas pretas. A Polícia Federal já passa novas informações ao CENIPA e hoje essa entrevista coletiva deve trazer uma informação preliminar do que já se tem de apuração sobre as causas desse acidente. Tayane Melo, conversávamos mais cedo a respeito da expectativa que a família de cada uma das vítimas tem, dos pilotos, copiloto, de quem trabalha na companhia aérea, de quem utiliza o transporte aéreo, para começar a entender as respostas. Podemos dizer que os familiares aguardam demais essa entrevista coletiva prevista para hoje aí em Brasília, né, Tayane? Bom dia novamente para você. Bom dia novamente a você e a todo mundo que está conosco. É uma tranquilidade, né? Vai trazer uma tranquilidade maior para as famílias que estão à espera de respostas, né? Esse relatório preliminar vai ser apresentado em uma coletiva de imprensa na sede do CENIPA no dia 6 de setembro, por volta das 5 horas da tarde. É claro que a gente vai estar lá acompanhando para trazer todos os detalhes aqui, para pelo menos saber o que ocasionou a queda. É claro que esse é um relatório preliminar, o resultado final o CENIPA continua reiterando que vai ter o menor prazo possível, dependendo, claro, da complexidade aí da ocorrência, né? Essa ocorrência principalmente tem grande complexidade, mas o CENIPA trabalhando de forma rápida para dar uma resposta, principalmente aos familiares. Então, temos a expectativa aí da divulgação desse relatório preliminar, que vai contar, inclusive, aí a coletiva de imprensa com a presença do chefe do CENIPA, que é o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, e também de vários outros investigadores do centro. A gente lembra que o CENIPA está analisando aqui em Brasília as 2 caixas pretas para saber o que aconteceu ali no momento da queda, lembrando que o piloto não chegou a reportar situação de emergência, então há ainda a análise dos 2 motores do avião que estão acontecendo aí, então, em São Paulo. Então a gente vai ter primeiramente um relatório aí preliminar sobre o que aconteceu para o avião ter caído, ter acontecido aquela tragédia, né, onde 62 pessoas morreram. E só para a gente relembrar também que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informou que realizou 274 vistorias na Voipes nos últimos 4 anos, mas a agência não explicou se encontrou alguma irregularidade, se puniu ou se cobrou soluções
da companhia aérea. Então a gente também fica atento a essas investigações da ANAC, né, esse posicionamento da ANAC, e qualquer novidade a gente volta aqui no Bora Brasil. Que começa 13h, logo depois da programação esportiva. Você tem o Nossa Área às 11h30, depois o Elias Júnior, meio-dia, 1h tem o Bora Brasil com o Joel da Atena e com a Ana Paula Rodrigues aqui dentro da programação da Rádio Bandeirantes. São 10h48. Para a gente trazer atualização novamente sobre os incêndios que marcaram o nosso interior de São Paulo nesse final de semana, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, disse que 99,9% dos incêndios registrados no estado de São Paulo foram causados por ação humana. Segundo ele, pelo menos 31 inquéritos já foram abertos junto à Polícia Federal para investigar possíveis incêndios criminosos na região. Uma coletiva de imprensa foi divulgada. O secretário destacou que a corporação vai utilizar imagens de satélite que possam auxiliar na identificação de como se deu início a cada um desses focos. Ainda nessa mesma entrevista, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Brasil citou outros 2 fatores que acabaram por contribuir para o cenário registrado no final de semana: a ausência de chuvas no estado e os ventos que chegaram a 70 km/h. Já na manhã de hoje, ainda segue a tensão em algumas áreas do estado de São Paulo e a investigação vai aumentando, inclusive com esses inquéritos da Polícia Federal apurando a coordenação do fogo. Se as queimadas na Amazônia, no Pantanal, também estão ligadas aos incêndios aqui do interior de São Paulo. A Alana Canepa vai trazer para a gente informações sobre essa investigação. Lana, já são 31 inquéritos abertos, o número de ontem era esse. Continua com esse número? É um número alto, né, Lana? Sim, 31 inquéritos abertos. Eu conversei com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. Ele me disse que eles estão trabalhando muito, mas acabaram de começar a analisar esses casos, né? Essa coordenação a que você fez referência é a principal preocupação da Polícia Federal. Eles querem saber se havia uma espécie de combinação ali para promover esses incêndios criminosos no estado de São Paulo, especialmente, mas aí a gente coloca na lista a atuação do governo federal já há várias semanas com aquela sala que está monitorando os incêndios no Pantanal e na Amazônia, porque também há ali na investigação a possibilidade do uso criminoso do fogo e os responsáveis têm que ser identificados, julgados e punidos se for o caso. É isso que a Polícia Federal prevê. O diretor-geral da Polícia Federal me disse que ele vai reunir a equipe, portanto, para fazer a análise desses casos que estão sendo tocados em inquéritos abertos. São 31, como você disse, inquéritos abertos, a maioria com relação a incêndios e queimadas criminosas na Amazônia e no Pantanal, mas agora também São Paulo entrando nessa lista. 3 suspeitos presos. Nos 2 casos eles estavam colocando fogo de maneira criminosa, foram presos em flagrante. E aqui na região central do Brasil, em Brasília, né, a fumaça chega para também chamar a atenção do Poder Central aqui na capital federal. O dia muito fechado pela fumaça, o cheiro muito forte da queimada, né? Então 120 dias sem uma gota d'água de chuva aqui na capital federal. A situação não deve melhorar daqui para frente. Vamos ver o que o Ministério do Meio Ambiente, o que o governo federal, o que a Casa Civil, que também deve ter reunião para falar desse assunto ainda hoje, devem trazer de novidade para nós, pessoal. É o que aguardamos também, Lana. Você volta com a gente ao longo da programação. A Defesa Civil de São Paulo divulgou os mapas de risco para incêndio no estado para os próximos dias. E segundo a previsão da Defesa Civil, o risco para incêndio já configura a situação de alerta em 48 cidades do nosso interior. Na maior parte do estado tem equipes espalhadas, principalmente em Ribeirão Preto, mas também aqui na região de Campinas. A piora das condições começa na região de Ribeirão, onde as aulas foram suspensas na segunda-feira.
fuligem acumulada pela queimada, tomando conta até do centro da cidade, de todos os bairros praticamente. E a situação de emergência, atenção, informação agora aqui da Defesa Civil. A situação de emergência, ou seja, não significa que nós temos que ficar em pânico. Significa que as equipes estão atentas, de plantão. Vai atingir a área da cidade de Campinas e ficar a menos de a cidade de Campinas e a região metropolitana num raio aqui de cerca de alguns quilômetros do entorno do município. A piora na seca e o aumento dos focos de incêndio no final de semana, isso levou à constituição de um gabinete de crise estadual para coordenar mais de 7 mil trabalhadores, entre bombeiros e membros das Forças Armadas e trabalhadores civis. Atuam na região 3 helicópteros da Polícia Militar, e por região entendo o estado de São Paulo todo, cerca de 30 veículos pesados, drones usados para debelar incêndio em área de proteção ambiental, principalmente em Ibitinga, e equipamentos e equipes cedidos pela iniciativa privada. Todo mundo trabalhando para conter os possíveis focos já no início. E segundo a Defesa Civil, no momento não há nenhum foco ativo de incêndio no estado de São Paulo. Entre as vítimas das queimadas, 66 pessoas feridas nos municípios de Ribeirão Preto e Barretos, 2 brigadistas que morreram na cidade de Urupês, em um acidente com um caminhão durante o combate às chamas na usina Santa Isabel. Sobre as prisões, para a gente trazer com mais detalhes, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou já alguns desses casos. Ao todo, 5 pessoas foram detidas. As detenções foram em Ribeirão Preto, Batatais, Guaraci e São José do Rio Preto. O primeiro preso, ele foi suspeito de atear fogo em lixo em São José do Rio Preto. O segundo, no domingo, em Batatais, estava colocando fogo no mato. Os policiais disseram que o celular dele tinha vídeos de incêndios armazenados na galeria de imagens. E imagens dele comemorando por ter colocado fogo. Outro caso. 2 homens detidos ontem por policiais, um em Batatais e outro em Guaraci. Eles foram denunciados por incendiar matas. A 5ª prisão foi em São José do Rio Preto, depois que um homem havia colocado fogo em um terreno e ele foi identificado por câmeras de segurança. Então, quando a Defesa Civil diz que 99,9% das ações são provocadas por humanos, não significa que todas estão necessariamente orquestradas por um grupo político, um grupo empresarial ou qualquer grupo bandido que seja. Crime organizado e por aí vai. Quando a gente fala em interferência humana, a gente está falando de gente que não entende a gravidade de algo que, mas antigamente eu fazia, sempre fiz, meu avô me ensinou a limpar terreno assim. Não se limpa terreno colocando fogo. Não se joga lixo em uma área com entulho e coloca fogo para se livrar de tudo isso. Não se joga bituca de cigarro na estrada, numa área de mata, como se estivesse simplesmente brincando. São coisas muito graves. Daí a dizer que tem algo orquestrado é um outro caminho de investigação. Quando a gente vê um senhor que foi detido por colocar fogo no terreno, ele está cometendo um crime ambiental, sim. Mas quando a gente vê um senhor que tem no celular dele vídeos de outras áreas de mata, aí foge do normal, aí foge da ignorância. Porque uma coisa é ser ignorante de não conhecer o risco daquilo que o senhor está fazendo. A outra coisa é ser criminoso. Mas eu não sabia que isso era crime. Sabia sim. Porque quem coloca fogo com alguém pagando, com alguém orientando, porque você tem que fazer isso porque o nosso grupo precisa disso ou daquilo ou para prejudicar alguém, não é a pessoa inocente. Não é a pessoa que não sabe o que está fazendo. Então é importante investigar quem está na ponta, lá na frente do terreno, na área verde, para que essa pessoa seja detida e não coloque fogo e não provoque de novo o caos do fim de semana. Mas principalmente a Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo
do estado de São Paulo tem condições para isso também, tem que chegar no mandante. Porque quando prende um senhor desse que tem o vídeo no celular, é só ver para onde esse vídeo está indo. É só seguir o caminho de para quem ele deu satisfação quando colocou fogo no terreno. E aí vai chegar em gente grande. Aí vai chegar em gente graúda. E seja qual for a motivação, ela é absolutamente idiota, porque não tem fumaça direcionada só para a casa do seu inimigo político. A fumaça atinge todo mundo. Quem votou no seu candidato, quem votou no candidato contrário, quem trabalha na sua usina, quem trabalha na usina contrária, a sua mãe e a mãe do seu adversário político, todo mundo sofre com essa fumaça. Então, falar isso para quem tá colocando fogo é dar murro em ponta de faca, porque a pessoa entra num nível de fanatismo tão grande que ela topa qualquer parada achando que ela tá fazendo algo grandioso. Então essa conversa tem que ser com quem está sofrendo com esses absurdos. Flagrou alguma cena de alguém colocando fogo no terreno, na porta da sua casa, na esquina do seu trabalho, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros 193 e para a Polícia Militar. O 193 para que a equipe consiga evitar que as chamas se espalhem ainda mais. E o Corpo de Bombeiros estará presente com isso. 199 da Defesa Civil também pode ser o caminho. Mas tem que denunciar pelo crime que está cometendo aquele cidadão. Seja qual for a motivação, você não pode prejudicar uma cidade, um estado inteiro por conta da sua vontade política, da sua vontade de desavença com alguém e provocar essa pessoa, ou da sua falta de informação, da sua ignorância. Então a gente tem que fazer o nosso papel denunciando. Começou um foco, colocaram fogo no lixo aqui na porta de casa. Já liga para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil, aciona a polícia, porque além de evitar que as chamas se espalhem, talvez dê tempo de pegar quem foi o criminoso que fez isso também. 11 horas da manhã, marca o quinto sinal. Nós vamos para um último intervalo. Na volta, nós vamos trazer para você mais informações também sobre a nossa região, um giro da participação do nosso ouvinte e uma história que ela não é perto da gente aqui, mas ela mostra um pouco de como está o ser humano hoje em dia. Foi presa uma mulher, uma idosa, que ela tem uma árvore na porta da casa dela, uma árvore frutífera. E tem crianças no bairro que vão lá e de vez em quando pegam uma fruta. Crianças de 7, 8 anos. Sabe o que essa mulher fez? Ela chamou duas dessas crianças que estavam ali subindo para pegar a fruta da árvore dela. Disse, não sobe não, vem aqui, ó, eu entrego para vocês. As frutas estavam envenenadas. E as crianças estão entre a vida e a morte. Isso aconteceu aqui no Brasil. E a gente conta para você os detalhes com a nossa reportagem depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família.
Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Agora, notícias nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Notícias da hora. O projeto de lei que regulamenta a importação, exportação, comercialização e controle dos cigarros eletrônicos é debatida pelo Senado. A votação foi adiada para 3 de setembro, mas entidades médicas seguem em alerta e alegam que o Brasil pode ter um retrocesso na saúde pública com a liberação. Preocupada com a aprovação, a Fiocruz enviou um documento ao Senado alertando sobre os riscos da liberação dos populares vapes. Por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a comercialização dos produtos é proibida no Brasil. No entanto, os vapes são encontrados facilmente para compra. Os líquidos utilizados não têm controle ou regulamentação. Além de problemas pulmonares, o uso dos cigarros eletrônicos aumenta o risco de infarto, derrame e desenvolvimento de câncer. A Associação Médica e outras 78 entidades assinaram uma carta contra a regulamentação dos cigarros eletrônicos, dizendo que se trata de uma grave ameaça à saúde pública. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, mais 5 minutos. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes, agradecendo a você que está conosco e mandando mensagem. Deixa eu mandar um abraço aqui, está com a gente no nosso canal do YouTube, o Benedito Veronese Sobrinho. Ele questiona, é jornalismo ou comentarista? Depende do momento. Na verdade, jornalista eu sou. O comentário ele vem depois da informação em alguns assuntos, Benedito. Se tiver alguma opinião diferente, se ficou incomodado com alguma opinião, por favor, conta pra gente. Quero saber também a sua opinião, a sua participação, além da cornetada. Quero saber também o que você pensa diferente da gente aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Muito obrigado, Benedito, pela sua audiência, pela sua participação. A mensagem do Wagner Marcondes dizendo o seguinte: bom dia, quer dizer então que o horário político inicia dia 30? Sim, sexta-feira. Pois bem, nunca gostei tanto de quem inventou a TV fechada. Escreve o Wagner, mas a TV fechada não precisa, né? A TV fechada não tem obrigatoriedade da transmissão do horário eleitoral gratuito. Heitor, com todo respeito, mas pelo que eu já vi, li e ouvi até agora, ele acredita, o Wagner, que não vai dar para acompanhar o horário político esse ano, não. Meu Deus, quando as pessoas virem o nível de alguns candidatos, vão se perguntar, no mínimo, se o candidato sabe o que é uma eleição. Mas até lá, todo mundo com a varinha mágica na mão para resolver absolutamente tudo. Só que não é mesmo? Diz o Wagner. Enfim,
que se ocupe de acompanhar essa coisa que ele considera deprimente, quem faça a questão de participar desse processo cansado que se chama eleição. Francamente, penso que mais uma vez teremos mais do mesmo. E veja quantas eleições já não tivemos neste país. E a receita não muda. Já o povo, coitado, vai lá no dia da votação e diz: vou votar nesse ou naquele. Esse ou aquele é bom. Enfim, é a democracia, mesmo que ela seja capaz de produzir coisas decepcionantes, mas é a democracia. Dai-nos paciência, Senhor, diz aqui o Wagner Marcondes. E não tem como a gente fugir do horário eleitoral gratuito. Ah, mas eu não acompanho o programa na hora em que tem aqueles 10 minutos destinados exclusivamente para a rádio e televisão. Ok, mas as inserções comerciais, elas entram na programação toda. Então, vai acontecer isso. Na sexta-feira a gente começa a ter a exibição do horário eleitoral gratuito. Então, os nossos intervalos, por exemplo, entram as chamadas campanhas por spot, aquelas de 30 segundos. Tá acompanhando um jogo de futebol, Série B na Band, por exemplo, vai estar lá no meio do jogo, no intervalo, vão entrar as ações eleitorais. Tá acompanhando a novela da noite, tem também inserção comercial. Então, não dá pra gente fugir do horário eleitoral gratuito, que é um mecanismo pra gente conhecer um pouco mais das propostas dos candidatos. É o que a gente espera na eleição de 2024. Eu, sendo bem honesto, eu acho que Campinas vai ter, e até aqui a gente está sentindo, uma eleição de propostas. Claro que tem provocação, claro que tem cutucada, mas a gente não está vendo o nível baixar na eleição de Campinas como a gente está vendo em São Paulo. A gente não está vendo o candidato atirando para todo lado. Os candidatos, eles escolhem ali os momentos em que atacam seus adversários, pontuam porque estão atacando e apresentam as suas propostas. Se as propostas são boas, é o eleitor, a eleitora que vai definir. Mas que não está sendo uma campanha até aqui agressiva, não está. Isso é positivo. Vamos ver com o início do horário da TV, se isso muda. Mas eu acho que não. Eu acho que, como são candidatos que o eleitor já conhece de eleições passadas, já tiveram outros cargos, eu acho bem provável que esse seja o tom mesmo da campanha. Espero que assim siga também em outros municípios aqui da nossa região. Mais uma participação do Adriano Vermelho. O jogo político sempre foi para quem tem estômago forte, uma capacidade de se adaptar até de maneira extrema. Ou seja, para se manter vivo nesse mar de tubarões impiedosos e imprevisíveis, diz o Adriano, você não pode criar em sua trajetória opiniões inegociáveis. Não administre suas ideias ou seus ideais como cláusulas pétreas. E mais, tenha pouco ou nenhum escrúpulo. Aí sim será nadar, literalmente, entre aspas, tranquilo, sem ser devorado. Quer um exemplo? Veja a batalha velada, mas nem sempre, do judiciário com o legislativo. Uma guerra insana de poder e ego para ver quem manda mais. Pela ordem natural, um faz as leis e o outro as impõe. Simples, não é? Nem tanto. E quando um quer, em próprio benefício, interferir usurpando o poder do outro, ele questiona. Isso que acontece hoje, por exemplo, o Adriano enxerga que o Supremo usa demasiadamente o seu martelo, muitas vezes de maneira monocrática, e vê atualmente a criação de leis para impedir as decisões solitárias e algumas vezes enviesadas ser restringidas. E aí ele pergunta, no que essa guerra mais política do que ideológica vai dar? E mais, quando o Brasil será realmente objeto de interesses desses que juraram defendê-lo? Precisamos acreditar para seguir em frente. Bom dia a todos. Falando sobre judiciário e disputa eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, reativou uma ação que pode resultar na exclusão da candidatura de Pablo Marçal do PRTB à Prefeitura de São Paulo. A ação estava suspensa há mais de 20 dias no gabinete da magistrada. A ação, assinada por 3 ex-ministros do TSE, Sérgio Banhos, Carlos Eduardo Caputo Bastos e Carlos Robach, ela é movida pela administradora de empresas Aldineia Fidelix, viúva de Levi Fidelix, nome que esteve ligado ao PRTB durante toda a sua vida política praticamente.
Em um despacho publicado, Carmen Lúcia solicitou que Leonardo Avalanche, presidente do PRTB, se pronuncie sobre as alegações. O registro de candidatura de Pablo Marçal já foi alvo de 3 impugnações na Justiça Eleitoral que alegam que ele não respeitou o estatuto do seu próprio partido, que exige no mínimo 6 meses de filiação. A Justiça ainda assim manteve a candidatura. Além da manifestação de Leonardo Avalanche, a ministra também requisitou que o Ministério Público Eleitoral se pronuncie sobre o caso, buscando uma análise mais abrangente da situação. 11h12, para a gente sair um pouco dos assuntos políticos e trazer uma história que ela não é tão próxima da gente, ela aconteceu no estado do Piauí, mas mostra um pouco do que se tornou boa parte da humanidade, infelizmente. É a história de 2 meninos que lutam pela vida. Eles têm 8 e 9 anos. Estão internados por comerem uma fruta envenenada pela vizinha. Ela se incomodava com o fato deles pegarem as frutas do pé que ela plantou. Então, atraiu as crianças, dizendo que não precisa subir na árvore não precisa subir no muro. Tá aqui, ó, eu entrego para você. As frutas estavam envenenadas. Produto para matar rato. As 2 crianças estão na UTI. Cidade de Teresina, para onde nós vamos agora conversar com o Vinícius Weiner, numa história que nos últimos dias, Vinícius, já choca o estado do Piauí e que agora se torna notícia nacional porque a mulher está presa, a população que conheceu a história, que tomou contato com esse absurdo, tentou linchar essa idosa e as crianças estão sobrevivendo. Ainda, tomara que sem nenhuma sequela, tomara que saiam o quanto antes do hospital, mas lutando pela vida na UTI porque elas simplesmente confiaram em uma vizinha. Vinícius Weiner, bom dia para você. Bom dia para vocês, para quem está em casa. Infelizmente as notícias não são muito boas. As crianças, os 2 irmãos de 7 e 8 anos de idade que foram envenenados por essa senhora, eles continuam internados aqui no hospital em Teresina. O estado dessas 2 crianças, infelizmente, ainda é muito grave, de acordo com o último boletim médico emitido agora há pouco, no início da manhã de hoje. Eles estão aí nesse hospital, é o maior hospital de urgências de Teresina. Eles foram transferidos porque esse caso aconteceu na 2ª maior cidade do Piauí, que se chama Parnaíba, que fica no litoral do estado, cerca de 300 quilômetros aqui da capital Teresina. Isso aconteceu na sexta-feira, como você falou, e chocou todo mundo por aqui, e agora no país também que está falando sobre isso. Essa senhora se irritou porque esses 2 irmãos de 7 e 8 anos, olha só a idade dessas crianças, são crianças realmente ainda muito pequenas e sem nenhum compromisso, sem nenhuma, com excesso de maldade e crueldade. Essa senhora envenenou essas frutas no pé lá da fruta e entregou para as crianças. Ela se irritou porque as crianças subiam no muro. E aí então o que ela decidiu fazer? Olha só isso, parece cenas de terror. Ela colheu algumas frutas, colocou numa sacola e envenenou todas essas frutas e entregou. Ela chamou as crianças pelo muro e fez essa entrega. Olha só quanta crueldade, né? A gente está narrando aqui para vocês e a todo momento a gente parece não querer acreditar nessa história, mas isso aconteceu. Eu estou falando dessa senhora, a Lucélia Maria da Conceição, de 52 anos. Então nada justifica o que essa senhora fez. Imediatamente essas crianças consumiram essas frutas e passaram mal em menos de 10 minutos. As crianças ficaram tontas e começaram a desmaiar. Elas foram levadas para o hospital lá na cidade de Parnaíba, mas devido à gravidade tiveram que ser transferidas com urgência pelo SAMU aéreo aqui para Teresina. Quando isso tudo aconteceu, os vizinhos, claro, ficaram revoltados, não estão corretos, mas os vizinhos durante essa revolta, atearam fogo na casa dela. Essa casa dela ficou completamente destruída. Eles tentaram também linchar essa senhora, que foi retirada imediatamente pelos policiais e encaminhada para a delegacia. Ela continua presa. No primeiro depoimento, ela negou que teria envenenado essas frutas, envenenado as crianças, mas logo em seguida, antes do incêndio, a polícia fez uma perícia na casa dela e encontrou vários frascos de veneno para ratos.
E isso, se for consumido por humanos, pode matar em segundos. Por sorte, essas crianças estão vivas, lutando aí pela vida, tentando reagir e sair do hospital. É o que a gente está na torcida aqui, porque é um caso realmente muito triste, é algo realmente cruel de se fazer com uma criança, principalmente. Os vizinhos também já prestaram depoimento à polícia e todos os vizinhos no bairro disseram a mesma coisa, que essa senhora, ela já é acostumada, inclusive, a usar venenos para matar animais. Ela teria matado, segundo os depoimentos dos vizinhos, vários animais no bairro. Ou seja, gente, é uma pessoa que não tem condição de viver perto das pessoas, né? Ela tem que realmente ser tirada de circulação. É uma pessoa que tocava terror nesse bairro. Não gosta de crianças, não gosta de animais, tem problema com todos os vizinhos, mas infelizmente essa história está terminando dessa forma. A equipe médica que está cuidando dessas crianças narraram aqui em off para a imprensa e comentaram também com a gente que essas crianças ingeriram uma quantidade muito grande de veneno que estava dentro dessas frutas, mas que todos os procedimentos cabíveis foram e estão sendo feitos para salvar a vida desses dois irmãos de 7 e 8 anos de idade. Aí é a revolta da população no momento que ela foi levada pela polícia. É compreensível, inclusive a revolta do nosso repórter, o Vinícius Weiner, que está em contato direto com essa história, conversando com os familiares dessas crianças, transferidas, portanto, para um hospital maior na capital Teresina, o Hospital de Urgência de Teresina, mas as duas ainda internadas. Meninos têm 7 e 8 anos. A vizinha, como ele bem destacou, é Lucélia Maria da Conceição Silva, 52 anos. Eu falei idosa, não é idosa, tem 52 anos. E agora ela vai também ser investigada sobre outros crimes que começavam a aparecer na vizinhança. Por exemplo, na casa dela, encontraram o corpo de um gato. Vai passar por todos os exames para saber se foi utilizado o mesmo tipo de veneno também para matar esse animal, que não era dela, né? É algum gato que entrou na casa dela. Então, meu Deus, que história terrível. Como ainda pode existir gente assim no mundo? Como é que alguém pode fazer isso contra duas crianças inocentes oferecendo frutas envenenadas? 11h19. Vamos seguir aqui com a nossa participação do ouvinte, a última aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. O José Rodrigues também está chocado, né, José? Essa história com essa senhora é uma prova de que os canalhas envelhecem. Que horror! É verdade, é verdade. Pessoa que não teve caráter quando era jovem, ela se torna uma pessoa mais velha e ela continua não tendo caráter. A mensagem do Marcos Silva Bedin está falando aqui do horário político. Gosto muito do horário político nas disputas e tudo na vida tem política. Em casa, família, trabalho, futebol, em todo lugar. Mas é bom quem não gosta, Quem não gosta, eu voto por ele e em quem... se você não gosta da política, alguém vai votar por você, né? Essa é a ideia, né, Marcos? Se você não participar do jogo político, alguém vai participar. Alguém vai escolher por você. Então, ele disse que tem gente que não sabe votar, é melhor que nem vote mesmo. A participação popular, ela é muito importante nesse processo. Aliás, eu cometi um ato falho aqui, eu não disse o horário em que será exibido o programa eleitoral na rádio. São 2 horários, eu falei da TV, né? 1 a 1h10 da tarde, 8h30 às 8h40 da noite na TV. No rádio, são 2 horários, das 7 às 7h10 da manhã e entre meio-dia e 12h10. São os programas completos. Esses são os horários de segunda a sábado. Domingo só tem horário eleitoral quando entra no segundo turno. No mais, de segunda a sábado. E aí tem os programas de candidatos a prefeito e os programas de candidato a vereador. Os de vereador que geralmente são os que viram meme, que tem aqueles candidatos folclóricos. E eleição de candidato a vereador tem uma outra situação curiosa, né? Tem muita gente que a gente conhece. Gente que mora no nosso bairro, gente com quem a gente já trabalhou, gente que a gente conhece do mercado ou que é famoso na cidade. Pessoas que às vezes você conhece até a família. E aí você olha aquela propaganda na televisão e fala, candidato, eu te conheço, candidato. Então tem essas características também que a gente sempre observa no horário eleitoral gratuito, principalmente nas municipais. Porque as eleições para presidente da República, para deputado federal, para senador,
governador, elas parecem tão distantes da gente, né? A de prefeito, de vereador, são aqueles representantes que estão no nosso bairro, que frequentam o mesmo parque em que você leva seu filho, seu neto, que eventualmente você conhece já antes mesmo da política. Então é curioso ver o comportamento também de quem é próximo da gente e com essa responsabilidade também de lembrar que depois a cobrança é mais fácil. Quem votou num candidato a presidente da República, chegar nele é mais difícil do que no prefeito que eventualmente você vai encontrar em algum canto da cidade ou no vereador, que vai estar, esperamos, nas sessões da Câmara Municipal de Campinas. E outros locais também onde os vereadores atuam independente da presença no poder legislativo. 11h22, aliás, as sessões da Câmara não param por conta do processo eleitoral. Tivemos na segunda-feira, também conhecida como ontem, a sessão que começou às 18 horas na Câmara Municipal de Campinas e um projeto que cria a Política Municipal de Procura e Localização de Pessoas Desaparecidas e Amparo aos seus familiares e amigos. Esse projeto foi aprovado nesta sessão. O projeto, ele altera uma lei, é um projeto que tem essa intenção. Entre outras, o município deverá se utilizar de plataformas tecnológicas já existentes nos âmbitos estadual e federal e prover a pesquisa e ciência na elaboração de novas tecnologias, visando a melhora do índice de acerto relacionado às análises que amparam e contribuem para o esclarecimento. Meu Deus, que complexo. Resumindo, um projeto de lei que exige que Campinas tenha uma política para buscar pessoas desaparecidas, usando ferramentas que já existem no estado e no Brasil, mas também criando outras plataformas para agilizar esse tipo de trabalho de procura, determinando ainda que a Prefeitura de Campinas desenvolva um sistema de informação e comunicação ligado à Guarda Municipal, pronto-socorros, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, clínicas de especialidade e escolas públicas. Ontem foi aprovado também um trecho de um projeto de lei complementar que altera algo que ainda nem saiu do papel. A Loteria Municipal de Campinas, a Locamp. Esse parecer já foi favorável na Comissão de Constituição e Legalidade e o projeto propõe uma adequação do texto à repartição de receitas do valor arrecadado com a Loteria Municipal de Campinas, sem inviabilizar, alterar ou suprimir qualquer fato atrelado à exploração do serviço lotérico. O objetivo é deixar claro que os valores arrecadados vão prioritariamente para o pagamento da premiação e o recolhimento do imposto de renda incidente sobre a premiação e que o saldo após esse desconto será encaminhado a investimentos do município. Então, na verdade, é só uma lei porque o texto original talvez tenha deixado alguma confusão no ar, dizendo que o que for arrecadado, desse valor arrecadado, você tira o valor do prêmio para quem acertou na loteria, tira o valor dos impostos e aí sim, o que sobrar, o restante, vai ser destinado à assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos, esportes e lazer, cultura e turismo. Então essa é a mudança no texto, mas que não muda a base de uma loteria. Isso já é assim também com as loterias da Caixa. Valor total, tira o prêmio, tira o imposto e o restante é destinado, no caso da Caixa, principalmente para projetos esportivos. Câmara ontem também votou aqui um projeto turno único e votação aprovado, um projeto da mesa diretora que dispõe sobre a concessão de honrarias. É uma época do ano em que poucos projetos polêmicos vão passar pela pauta da Câmara Municipal. Amanhã tem mais uma sessão, porque amanhã, se tiver vereador pedindo voto fora da Câmara Municipal, lembre-se que ele pode estar em horário de trabalho. São 11h26 para a gente fechar. A Roberta Scherer está chegando com uma reportagem que a gente tem que ficar muito esperto, principalmente você que trabalha com vendas, você comerciante. Bandidos estão aplicando o golpe do falso Pix. Pix é uma ferramenta que ajudou muito
mas que também exige atenção com a segurança. Como é que é o golpe do falso Pix? A pessoa finge que transferiu para você, mostra para você, mas o aplicativo que ela está usando não é do banco, é um aplicativo falso. Lembra que tinha o golpe do envelope vazio, que a pessoa falava que fazia um depósito, colocava o envelope que não tinha R$1 sequer, imprimia o comprovante e falava que, depositei R$1.000 na sua conta e o envelope estava vazio? É mais ou menos isso, só que na versão digital, como conta a Roberta Scherer. Tem gente vendendo aplicativo pelas redes sociais para golpista enganar comerciante. Agora você vai ver a questão do comprovante, como é que você faz, para você mudar o valor. Tudo um aplicativo, irmão. É a falsa transferência de Pix. Olha aí, galera, isso aqui é o aplicativo de Pix falso, ó. Cuidado aí, no seu estabelecimento. Funciona assim. O suposto cliente finge que está fazendo o pagamento, mas na verdade é um golpista usando um aplicativo que imita o do banco. Faz toda a falsa transação na frente do comerciante e ainda mostra um comprovante igualzinho ao original. Só que é tudo mentira. Aparentemente parece que ele te pagou, mas não vai chegar nada. Um jeito de evitar esse golpe é gerar um QR Code para pagamento via Pix. Por este meio, o comerciante pode digitar o valor exato que irá receber e o cliente escaneia o código gerado para o dinheiro cair direto na conta do vendedor. A dica vale também para quem tem um pequeno comércio. Dá para gerar um código igualzinho pelo próprio aplicativo do banco. Os alvos preferidos são justamente os pequenos lojistas. O Carlos Alberto costumava conferir a transferência apenas no celular do cliente. Agora, já sabe como se prevenir. Olhar bem assim, quando o Pix está concluído, a transferência, né? Tem que olhar bem direitinho, né? No caso dos bancos brasileiros, a maior parte deles, o aplicativo que você tem instalado do banco no celular, ele te manda um comprovante, não é um SMS. Então, nesse momento, você sabe que efetivamente houve uma transferência. Então, nesse momento, você libera o bem para o cliente. E com a reportagem da Roberta Scherer, a gente encerra essa edição do Manhã Bandeirantes, agradecendo pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã estamos de volta às 10 horas da manhã com mais uma edição logo depois do Jornal Gente. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área e o timaço de Carlos Batista. E nada da CBF marcar o jogo entre Botafogo de Ribeirão e Guarani, hein? E a preparação também da Ponte Preta que tem pela frente o Santos. Muito obrigado, um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio